Matematicamente Belo em Super Hero, Equações do Segundo Grau, parte 4. Na videoaula anterior, vocês conheceram o número de ouro e o retângulo áureo, sequência de Fibonacci, o que é, para que serve, exemplos de aplicação. Existem várias figuras que utilizam o número de ouro. A gente pensa, por exemplo, no retângulo de ouro, a espiral logarítmica. Todas essas coordenadas definem precisamente onde deve se situar cada elemento de um quadro, a fim de tornar o conjunto harmonioso e agradável aos olhos. Os exemplos mais flagrantes da utilização do número de ouro na pintura são o quadro da Mona Lisa, também no Nascimento de Vênus, pintado por Sandro Botticelli em 1482. Também em Salvador Dalí, o Sacramento da Última Ceia traz as medidas do quadro de 270 centímetros por 167 centímetros, que a medida da largura dividida pela altura, nós encontramos o número de ouro, 1,618, além dos diversos elementos encontrados na proporção dentro do quadro. Matematicamente Belo, artista plástico brasileiro, Cândido Portinari, de 1903 a 1962, pintor brasileiro, nasceu na fazenda Santa Rosa, um vilarejo bem próximo da cidade de Brodowski, no interior do estado de São Paulo. Artista com a insistente busca pela beleza e perfeição em suas obras. No Brasil, um dos grandes nomes que trabalharam em função da proporção foi Cândido Portinari. A obra O Lavador de Café de Portinari é conhecido pela sua beleza e proporcionalidade. Café é uma importante obra de Portinari. Foi pintada em 1935 com tinta a óleo, tem o tamanho de 130 por 195 centímetros, está localizada no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. A desproporção. A deformação dos personagens da obra Café é proposital. Há uma desproporção corporal contrapondo as regras da proporção matemática. Na obra Café de Portinari, a percepção, o pensamento, as representações gráficas estruturais, a lógica e a relação com a realidade são totalmente conscientes e propositais. Ana tem um pôster da obra O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, e está tentando encontrar uma moldura para o seu quadro, de modo que ele tenha 1 metro de largura, mas não sabe quanto poderá ter de altura para que ele fique esteticamente proporcional. E o super áureo, com certeza, poderá ajudá-la. O retângulo áureo e a equação do segundo grau. Para que um retângulo seja harmonioso, é necessário que a altura seja o segmento áureo da base. Observe o desenho e observe o quadrinho onde mostra a nossa proporção. A altura sobre 1 metro da largura é igual a 1 metro sobre a altura menos 1. Assim, encontramos a proporção áurea.
multiplicando cruzado, temos que h vezes h, h ao quadrado, h vezes menos 1 menos h, que é igual a 1. A equação do segundo grau. A equação tem a forma de uma proporção geométrica, sendo o produto de dois meios igual ao produto de dois extremos. Tiramos da proporção a equação, passando o 1 de um membro para o primeiro membro. H ao quadrado menos h menos 1 igual a 0. Vamos entender o significado de grau em uma equação. Observe a letra x. No primeiro exemplo, nós temos que o expoente de x é 1, então eu tenho uma equação do primeiro grau. Na segunda equação, eu vejo que o maior grau de x é 2, então eu tenho uma equação do segundo grau. Forma geral da equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau, ela tem um formato geral. Preste atenção. Ela vem como ax ao quadrado mais bx mais c. O que significa isso? Que x é a variável e a, b e c serão números que serão colocados neste devido lugar. Podemos chamar de números ou coeficientes. Observe o exemplo. Então, no lugar do a, nós colocamos o 2. Então, ficou 2x ao quadrado. No lugar do b, o 3. 3x ao quadrado. E no lugar do c, que a gente chama de termo independente, nós colocamos o 7. Então, o valor de a é 2, o valor de b é 3 e o valor de c é 7. Outro exemplo. Neste caso, o a vale menos 1, o b menos 1 e o c menos 1. Então, observe que quando na frente do x não tem nada, você coloca o número 1, observando o sinal. Mais um exemplo, no lugar do a menos 5, b 1 e c menos 6.